Muito bem, então nessa videoaula veremos como denotar um ângulo. Como exercício motivador, temos o seguinte: identifique todos os ângulos presentes na figura 3, que é essa daqui de cima. Item B. Quais destes ângulos podem ser representados por seu vértice sem perigo de confusão? Atenção! O ponto A, o ponto E e o ponto F são pontos colineares, ou seja, eles estão alinhados. Esse problema se refere à notação de ângulos. E para o item a incógnita aos ângulos presentes na figura. Presentes, os ângulos que estão bem definidos. Muito bem. Bom, basicamente, o que eu usarei é a definição, é a noção de ângulo. E daí eu vou contar a quantidade de ângulos. Se notarmos, eu vou pegar, vamos ser espertos, vamos pegar esses 3 pontos colineares. Então vamos começar daqui. Nesse ponto A, observe que tem uma semirreta, 2 semirretas, 3, 4, 5. Então 5 semirretas parte desse ponto A. Então vamos começar desse ponto como referência. Então temos essa semirreta, AE, e essa semirreta, AC. Então aqui temos um ângulo. Também temos essa semirreta AC e AB, e aí temos esse segundo ângulo. Temos a semirreta AB, e a semirreta AF, um terceiro ângulo, essa semirreta D, com essa semirreta AF, são semirretas distintas, um quarto ângulo, e também a D e a E, um quinto ângulo. Bom, conseguimos contar 5 ângulos. Agora, olhando lá para cima, se eu pegar esse ponto, o ponto C, observem que se eu continuasse prolongando a minha semirreta desse lado e também desse lado, eu teria um ângulo. Porém, ele disse presentes na figura, que estão bem definidos. Claro, isso aqui seria um ângulo que chamaremos de ângulo externo, mas ainda não vimos ângulos externos. Então, para não extrapolar, não vamos contar esses 3 ângulos. E também não deu ponto, também. Se desse um ponto aqui, não deu. Então, só uma advertência mesmo. Então, do ponto C, temos essa semirreta bem definida e essa daqui. mais um ângulo. Beleza? Do ponto B agora, temos a semirreta BC e a semirreta BA. 2 semirretas distintas constituem um ângulo. Opa! Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para o item A, há 7 ângulos.
imagine defini-los o tempo todo. Seria entediante. Daí a necessidade de resumir isso por meio da notação para ângulos. Vamos então esclarecer a notação para ângulos. Bom, para dar uma pausa na resolução e fazer um paralelo, eu vou apagar essa parte e assim fazer o que precisamos realmente para continuar com o exercício. Bom, então vamos considerar o seguinte. Por um ponto no plano, digamos esse ponto A, por um ponto, sabemos da geometria euclidiana que passam infinitas retas. Claro que eu não traçarei, porque o nosso tempo não é infinito. Então, vou traçar algumas. Essa daqui. Tudo partindo da origem A. Ou seja, o que eu estou traçando é semi-reta. Essa daqui. Sem a régua fica difícil, né? Mas vamos lá. Para essa figura, figura 1, note que se eu pegar um ponto nessa semi-reta, um ponto B, e depois um ponto nessa outra semi-reta, um ponto C, e aqui na semi-reta oposta, um ponto D, como que eu chamo esse ângulo? Será que eu posso denotá-lo como ângulo A? Já estou adiantando os passos, né? Então vamos ver como se denota um ângulo, uma figura quando não há confusão em relação ao vértice. Quando temos essa figura formada por duas semi-retas distintas, denotamos esse ângulo OAB e indicamos a notação pelo vértice. Então, falamos ângulo, né, seria esse símbolo de ângulo, as duas semi-retas e abertura, O é igual. E agora, acompanhe o percurso que eu farei. Vou pegar nessa semi-reta o ponto A, e aí traçarei, estou me deslocando até chegar no ponto O. Então eu pego esse ângulo do A, chego no O, e a partir de O eu vou mudar para outra semi-reta. Mudei de sentido. E parei no ponto B. Essa é uma notação. Notação em relação ao vértice. Legal. Em relação ao vértice. Outra forma de eu notar, em vez de usar esse símbolo, seria com o chapeuzinho. Ou seja, o acento circunflexo que eu coloquei aqui. E aí eu coloco o acento circunflexo, coloco um igual e faço essa trajetória do A, O, B, e aí coloco o acento circunflexo, chapeuzinho, no vértice. Então, essas notações, quando não há dúvida quanto ao vértice, eu indico o ângulo no vértice, que foi esse caso. Eu indiquei o ângulo no vértice. Entretanto, nem sempre funciona, que é esse caso aqui.
Observe que falar ângulo A é um tanto confuso. Então, quando houver confusão, que é no nosso caso aqui no nosso problema, não é esperto eu denotar assim. Então exige eu criar um artifício. Bom, nesse caso seria pegar o ângulo, por exemplo, BAC, e agora eu vou usar essa segunda notação, colocando o chapeuzinho no vértice, e igualar com, por exemplo, 1. Eu coloco o chapeuzinho. Contei, coloquei o chapeuzinho. Então, esse ângulo 1 é esse ângulo aqui, ó, BAC. Outro exemplo, CAD. Seria o 2 e o chapeuzinho. O 2. Então, basicamente, o que permite diferenciar um do outro é, na abertura, colocar um número. Mas, para usarmos as normas da matemática, vamos colocar letras minúsculas e gregas. Tem que ser grega, né? Porque geometria é grega. Então, vou colocar um alfa e um beta. Colocamos letras gregas, minúsculas e o chapeuzinho, porque se trata de um ângulo, para indicar o ângulo, e beta, como há dois ângulos, e o chapeuzinho. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer é, desse ponto da origem, traçar mais uma semirreta. Então temos essa semirreta, que não é tão reta assim. Bom, perceba que o que está acontecendo é que aumentei os ângulos, ou seja, desse ponto, como referência, parte 1, 2, 3, parte mais de 2 semirretas. E daí, cria-se a necessidade de usar esse artifício. Então, alfa, beta e gama, né? A terceira letra minúscula do alfabeto é gama, representada assim. Beleza. Então, a notação para esses ângulos... Agora a confusão, né? Eu não posso, então vou revisar de novo, eu não posso, quando há dúvidas quanto ao vértice, denotar assim, indicar em relação ao vértice, e aí exige eu colocar em cada abertura um número ou uma letra grega. Beleza, então temos por notação os ângulos. B, aí eu pego do ponto B, percorro até o ponto A e depois percorro até o ponto E. E aí coloco o chapeuzinho no vértice. Vai ser BAE, vai ser alfa e o chapeuzinho. Agora EAC, o C está aqui escondidinho. Então EAC será meu beta e, portanto, CAD será o meu gama. Chapeuzinho, chapeuzinho, porque eu não estou falando ainda de medida das aberturas. Beleza. O que eu quero observar com vocês é que quando eu peguei esse sentido A, O, B,
É verdade que o sentido oposto, ou seja, o BOA, é igual a esse daqui. Ou seja, a observação que farei é em relação ao sentido que eu peguei os pontos nas semirretas. Então, a notação A, O, B e o chapeuzinho no vértice é igual que pegar no outro sentido, BOA. Então, essa relação é verdadeira. Tanto faz eu pegar o sentido. A abertura da primeira, do A ao B, seria essa daqui. E da outra, a abertura do ângulo seria essa daqui. Beleza? Mas ambas são iguais. Ambos sentidos são iguais para ângulo. Então isso aqui é uma observação. Muito bem. Então eu aumentei mais uma semirreta. E o que acontece se eu aumentar mais uma semirreta? Do mesmo ponto aqui, partindo da origem. Então, cria-se a necessidade de eu não falar do ângulo em relação ao vértice, né? Indicar em relação ao vértice. E aí a notação é continuar com as letras gregas ou os números. Então, beta, gama e delta. Então, tem 1, 2, 3, 4 ângulos. 4 ângulos, ou seja, 5 semirretas partindo do ponto A. Ou seja, tem mais de 2 semirretas partindo da origem. Aí você confunde tudo, né? Então vamos fazer tudo de novo. Temos essa situação. Partindo ponto A do O. Então temos A, temos B, temos C, temos D e temos F. Ok, ficou mais bonitinho. Então, o ângulo AOB eu denoto com alfa, o ângulo BOC eu denoto com beta, COD eu denoto com gama e DOF, estou me acostumando a escrever com canetão ainda, eu denoto com delta. O chapeuzinho. Então aqui é a notação quando há confusão, quando temos dúvida, o que fazer com o vértice. Ou seja, temos duas situações para denotar um ângulo. Quando não há confusão, indicamos o ângulo pelo vértice. E quando há confusão, quando parte mais de 2 semirretas da mesma origem, denotamos com letras gregas ou, claro, com números. Número 1, número 2, número 3, número 4. Eu particularmente prefiro denotar com números. Então é isso. Isso tudo vai nos ajudar a resolver o problema, que é um problema motivador para deixar claro a notação para ângulos. Que notação basicamente serve para resumir os ângulos. Para não ficar falando o tempo todo que ângulo é um conjunto reunião de 2 semirretas distintas. E é isso. Muito obrigado por me tolerar esse tempo todo.
E vamos continuar com o item A e item B dessa solução.